O desconforto acho que é extremamente importante no nosso dia-a-dia e tem a ver com o desconforto de nunca saber o que é que se vai fazer amanhã, nunca saber qual vai ser o cliente que vai aparecer, nunca saber qual é o projeto que vai aparecer, não saber qual é a influência, não saber se de repente tenho que ir não sei para onde e tenho que aprender a fazer uma coisa para resolver aquele projeto, ter que contactar com uma pessoa completamente diferente que eu não conheço lado nenhum, então uma pessoa tem aquele desconforto de a primeira aproximação. E por isso acho que se calhar se eu tivesse que definir uma influência para o nosso trabalho, olha, diria que era o desconforto. O design gráfico em si, quer dizer, eu comecei a gostar de design gráfico sem saber exatamente o que era design gráfico. Porque eu lembro-me que quando era miúdo, e não sei precisar exatamente que idade é que tinha, mas na altura eu tinha um bocado de curiosidade de como é que se fazia coisas bonitinhas, por assim dizer, no computador. Ou seja, não fazia a mínima ideia que mundo é que era este, quais eram os programas, de que forma é que as pessoas faziam aqueles desenhos, tudo que havia na rua, não é? Os cartazes, os logotipos e por aí fora, e tinha essa curiosidade. Como é que realmente um computador faz isso? Porque na altura um computador para mim servia para jogar, para ir à internet e pouco mais. Para mim é extremamente relaxante estar no computador a recortar imagens, por exemplo. E o facto de me obrigar a estar a fazer é um objetivo muito claro, estou em frente ao computador, estou a fazer aquilo durante 2 horas ou 3 horas, e isso para mim é bom, percebes? Porque sai um bocadinho fora daquele frenesim que costuma ser o processo criativo. Começar de manhã, às 8 da manhã, com uma folha branca e às 7 da tarde ter 50, 60, 70, percebes? E isso obriga-te a estar o dia todo a pensar, a experimentar e a levantar-te, a ir para o chão fazer coisas, a ir lá fora, a tirar as fotografias, a voltar-se. E isso realmente é muito saturante. Mas é a parte que eu sinto que nos caracteriza, aquelas pessoas que vêm falar connosco diretamente e que nos desafiam, são essas pessoas que conhecem essa parte criativa do nosso trabalho e que estão à espera precisamente que nós tenhamos esse tipo de empenho naquilo que lhes vamos propor. Cassandra era uma deusa grega que previa o futuro, mas a maldição dela era ninguém acreditava nela, por isso de nada servia prever o futuro. E então, com base nisso, ele convidou 7 dramaturgos portugueses a escrever sobre Cassandra e o futuro de Portugal. Ou seja, os livros, os textos são todos completamente diferentes. Este é dos meus preferidos também, que é uma voz de rádio, que basicamente é quase como se estivesse a anunciar o fim do mundo e as pessoas tivessem a ouvir esse anúncio, não é? Através da rádio. E então paginamos de forma a que soasse mesmo a uma voz, percebes, que está a sair de qualquer lado. Por exemplo, neste projeto vê-se muitas influências, tem muito a ver com o dadaísmo e com o futurismo e com essa época, que não sendo uma influência, lá está, minha, em todo o meu trabalho, ou todo o trabalho que vamos desenvolvendo, foi uma influência que nós necessitamos de ter para este projeto. Por isso nós também, conforme o projeto, vamos procurar coisas diferentes. E isto, por exemplo, foi impresso tudo em serigrafia, ou seja, cada capa é impressa manualmente, e foi um processo engraçado, porque não havia esta ideia, por exemplo, de fazer a lombada também a coincidir com a capa. Isto era tecido branco e ele, a única coisa que fez foi imprimir aqui no tecido. E acho que é isso que nós também trabalhamos, este tipo de objetos. Muitas vezes, lá está, não comunica de uma forma assim tão direta, mas também nós achamos que não deve comunicar, deve obrigar as pessoas a pegar nele. E depois de pegar nele, está feito. E aqui em Carlos Alberto ia a passar e estavam a fazer obras numa fachada de um restaurante e tinha lá uns painéis grandes com o nome do restaurante e outras coisas. E o Trolha estava lá na varanda, eu lá gritei por ele e perguntei-lhe se aquilo ia ser para deitar ao lixo e se podia ficar com aquilo. E depois realmente, passado uns tempos, não precisamos delas, por isso nos lembramos delas, lembramos que tínhamos isto e começamos a fazer experiências com as letras, pronto, e realmente conseguimos resolver um projeto com isto, não tendo pensado nisto em concreto para o projeto, e realmente acabamos por trabalhar muito com estas imperfeições, com estes erros, e aproveitamos isso para resolver o projeto e mais uma vez para dar aquela característica que deixa as pessoas curiosas e mais uma vez ter uma história agora para contar atrás daquele cartaz.